você já me conhece, se já tem acompanhado as nossas aulas. Mas, de qualquer forma, vamos relembrar. Eu sou Renata Helena, pedagoga e professora do primeiro ciclo do ensino fundamental. A nossa aula preparada de hoje tem temas diversificados e bem interessantes. E para situá-lo, nós vamos comentar que esta aula tem o título de Formação do Leitor Literário e que, mais uma vez, ela foi produzida para o 5º ano e que o nosso componente curricular é a língua portuguesa. Já esclarecemos por que ensinar e aprender a língua portuguesa, porque a nossa necessidade de linguagem e de comunicação, interação se faz através dela. Então, nesta aula de formação do leitor literário, vamos trabalhar o tema cordel e temos aqui para representar essa aula como símbolo o desenho do aluno Rian Eduardo Gomes da Silva. E se você já sabe, já está preparado, quando começou a assistir essa aula, já tomou em mãos caneta ou lápis, papel e, se possível, um celular para fotografar, registrar e anotar os assuntos sugeridos em cada tela e as atividades propostas. Tenha bastante atenção na realização das suas atividades, faça seus registros, consulte os sites sugeridos, esteja atento e realize as tarefas da videoaula. Vamos recordar mais uma vez por que ensinar e aprender a literatura, ou seja, nesta aula não é mais uma vez, é por que ensinar e aprender a literatura. Porque a literatura é direito de todos e a escola precisa ofertar esses direitos. A escola é um espaço de socialização e prática de cidadania. Se eu falo de direitos, eu falo de deveres, eu falo de exercício de cidadania. E estou formando um aluno, estudante, ao ser cada vez melhor cidadão, atuante, né? Este trabalho possibilita o desenvolvimento do senso estético. Mais à frente nós vamos comentar o que é esse senso estético, que é ligado ao belo, ao sentir, ao conceito de beleza. E a literatura também é uma forma de acesso às dimensões lúdicas do imaginário, do encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. A literatura que vai nos possibilitar, então, esse deleite, essa fruição, né, e essa interação. Vamos lá. Essa videoaula trata da formação do leitor literário, organizada então em 4 partes. Nós temos a oralidade, que são feitas através de conversas informais e aqui no caso, através da leitura do cordel. Nós temos também a leitura do cordel propriamente dita e a reflexão, que é uma reflexão contextualizando com o nosso cotidiano. Já vimos em aula anterior que contextualizar é trazer o assunto, o entendimento para a nossa realidade. A nossa realidade continua sendo o coronavírus e trazer esse entendimento para cá é trazer as dicas do que propõe esse texto literário para mais informação ou para mais distração ou uma distração que nos leve também a mais informação. Em seguida, faremos uma análise linguística, focando nos aspectos específicos da estrutura do cordel. Especificamente, o gênero cordel, ele traz rimas, entonação, pontuações bem destacadas e marcadas. Ele é registrado e escrito em formas de estrofes e versos. E você terá mais uma vez oportunidade de ver e relembrar. O campo de atuação nosso é uma temática
dentro do currículo referência do estado de Minas Gerais. Esse campo, ele traz muitas práticas de linguagem, como oralidade, leitura, escrita e a análise linguística. Também, cada um desses campos comportam diferentes textos. Teremos agora, então, nessa aula, o campo de atuação focado será o artístico literário. Na aula anterior, você conheceu sobre os verbetes. Nós estudamos, vimos sinônimos, conceitos, né? De onde vem essa origem da língua. E agora, nas próximas aulas, nós teremos outros campos de atuação, focando em outros assuntos, né? Os verbetes que você estudou vai te ajudar também a conhecer e conceituar o texto a seguir. Vamos comentar um pouquinho sobre o que é o campo artístico literário. O campo artístico literário é um campo de atuação que prevê participação em situações de leitura, de fruição e produção de textos literários e artísticos que favorecem experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo, lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge, cartoon, dentre outros. Escolhi trabalhar nessa videoaula com o gênero textual cordel. O conceito de estética ali marcado e bem destacado é uma especialidade da filosofia que investiga a essência da beleza e as bases da arte. Refere-se ao belo, ao sentir. Mas atenção, querido estudante, se o belo se refere ao sentir, é preciso considerar que a beleza de um texto não está apenas em sua estrutura de escrita, ou seja, na grafia, na paragrafação, na coesão, e sim também no que ele produz ao seu leitor e aos seus sentidos. Como o leitor vai sentir a leitura deste texto. E agora você vai refletir, conhecer ou voltar a conhecer e pensar sobre o que é um cordel. Então temos aqui um conceito. Cordel são folhetos contendo poemas populares expostos para venda, pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao seu nome. Os poemas de cordel são escritos em forma de rimas e alguns são ilustrados. Nós já comentamos, né, que o cordel é formado de rimas, de entonação, né? Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, muitas vezes acompanhados de viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores. Sim, muitos desses poetas, eles querem vender seus poemas. Cordel também é a divulgação da arte, das tradições populares, dos autores locais e é de inestimável importância na manutenção das identidades locais e das tradições literárias regionais. Tradições do sentir de cada região, do olhar de cada região, contribuindo assim para a perpetuação do folclore brasileiro. Então, o cordel é mais um assunto para que o nosso folclore mantenha-se vivo. E contextualizando, nós vamos ler um cordel do autor Tião Simpatia. E nós temos aqui um desenhozinho que normalmente os cordelistas eles fazem desenhos, referência, né? Já foi citado.
Ele fez também um cordel do coronavírus, porque a nossa temática é sobre o coronavírus ainda, todo esse bloco de aulas. E ele tem um foco para esse cordel, que é falar sobre o combate e também sobre outros males acometidos que acometem a humanidade. Mas nessa videoaula especificamente, nós vamos trabalhar apenas 2 estrofes, alguns versos. E para apresentar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem é o Tião Simpatia. Ele é um cordelista nordestino, né? Que é o mais comum onde tem essa produção de cordel. Ele nasceu na zona rural do Ceará. Atualmente ele reside em Fortaleza e ele tem algumas premiações já como escritor. Vale a pena conhecer. Acompanhe a leitura agora. Vamos lá, um pouquinho de entonação. Cordel do coronavírus, Tião Simpatia. Como um rastilho de pólvora, a Covid-19 se espalha pelo mundo e o pânico promove. Mas tem gente que faz hora, ironiza, ignora esse perigo iminente. Prevenção é o remédio. Ainda que cause tédio, ficar em casa é prudente. Mas quando ficar em casa não for uma opção, o jeito é entregar a Deus e pedir sua proteção. Nem preciso repetir quais os métodos a seguir, pois você já sabe. Que Deus abençoe seu dia e que essa pandemia passe logo, logo passe. Você pode recitar este poema aí da sua casa. Mais uma vez, você pode fazer essa leitura, repeti-la calmamente, de forma bem pontuada. À medida que você lê ou recita um cordel, você estará tomando gosto pela literatura, desenvolvendo o sentir e as suas dimensões ética, simbólica e todas as outras demais citadas, que são estéticas e artísticas. Aqui nós vamos trabalhar esse texto em 3 partes. E para isso nós vamos contextualizar a oralidade, contextualizar cada verso dessa segunda estrofe, refletindo de forma crítica sobre essa pandemia. Prosseguiremos juntos. O que é refletir, então, de forma crítica sobre essa pandemia? É refletir sobre o entendimento, onde eu posso atuar, como eu posso abster a informação, interagir com a mesma e a melhor forma que eu vou pôr em prática através da minha reflexão. Então, quando ficar em casa não for uma opção, e para quem precisa realmente sair para trabalhar, ficar em casa não é opção para eles. O jeito é entregar a Deus e pedir a sua proteção. Sim, acima de tudo, acima de tomar todos aqueles cuidados que vocês já conhecem, que foi comentado em outras aulas, lavar as mãos, usar álcool em gel, ventilar os espaços, proteger tosse ou espirros, usar máscara, né? Não compartilhar objetos pessoais, ficar em casa, que aqui no caso a reflexão é da não possibilidade sempre disso, né? Então, quais os métodos a seguir? Essa é a nossa contextualização. Que outra coisa eu posso fazer já que eu preciso sair? Ou os que precisam sair, que é o caso de muitos, né? Não tem mais como ficar em casa, suportar tantos dias. Então, nós precisamos pedir a proteção de Deus, pedir que Deus abençoe esse dia e que essa pandemia passe logo, logo acabe. Esta é a mensagem do autor e você pode contextualizar com a sua realidade. Perceba que o melhor nem sempre é o possível. E aí você precisa adaptar todas as suas necessidades.
aqui nessa segunda estrofe e mais uma vez você vê o desenho daquela engrenagem. Essa engrenagem nos sinaliza que é preciso todos esses aspectos, a rima, a expressividade, a pontuação e a entonação, num texto literário, especialmente aqui que é um poético, né, o cordel, eles precisam estar sincronizados, acontecerem ao mesmo tempo, serem valorizados, né? E já tendo comentado sobre ele, agora nós vamos propor um trabalho bem específico da rima. E veja que para esse movimento perfeito, eu preciso marcá-las, situá-las melhor no texto. E aqui, esse texto está situado de forma colorida. Opção e proteção. Repetir e seguir. Sabe, acabe, que seu dia e pandemia. O fonema de cada rima foi destacado para que você perceba a sua importância em um texto de cordel. Agora chegou a sua hora de praticar. Você se lembra que combinado que cada aula teríamos uma atividade. Então agora você vai procurar conhecer outros cordéis de outros autores, como já foi sugerido, ou a internet nos oferece muitas opções, né? Você vai ler, observar o ritmo, repetir a entonação, a rima, valorizar ainda mais a sua leitura com ênfase, com destaque e recitar para a sua família. Sugiro também que você produza o seu próprio cordel. Agora você está mais apto a isso, mais conhecedor, já brincou com rimas, com fonemas, com palavras, já viu através da experiência do Tchon Simpatia. Então você pode registrar tanto o seu cordel, como o cordel que você pesquisou, e anotar, poderá fazer um cartaz e levar no retorno às aulas para a sua professora, para que você repasse aos seus colegas, para que você tenha mais um momento de deleite literário. Retomando a nossa aula, nós trabalhamos a oralidade, que é um dos eixos, né, das práticas de linguagem, do campo de atuação do currículo de base da Secretaria de Educação. Nós fizemos a leitura do cordel com ênfase em todas as estruturas dele, né, que sejam rimas, entonação. Nós fizemos a reflexão do seu entendimento global, das suas possibilidades, e fizemos também a proposta de análise linguística, analisar fonemas da nossa língua, palavras, expressões, rimas, que favorecem, né, o nosso enriquecimento enquanto estudante. E mais uma vez, foi muito importante a sua atenção. Retomamos na próxima aula com muito entusiasmo e mais temas para que ficamos mais conhecedores da língua e possamos assim dominá-la. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.